O mundo do automobilismo está de luto e os fãs da Indy estão muito tristes com o fim de 2023. Hoje a gente vai prestar um pouco de homenagem a Gil de Ferran. Fala galera ligada no Grande Prêmio, espero que esteja tudo bem com vocês na medida do possível. Vídeo de hoje vamos falar sobre Indy e, claro, o assunto tem de ser Gil de Ferran, que infelizmente nos deixou aí no finzinho aí de 2023, aos 48 do segundo tempo de 2023, sofreu um infarto no último dia 29, acabou falecendo aos 56 anos de idade. O Gil estava morando lá na Flórida, participava de um evento de carros antigos, quando essa morte súbita acabou acontecendo. Uma morte que chocou muitos fãs, né? Comoveu o mundo do automobilismo no geral, né? Não só quem acompanha a Indy, mas também a Fórmula 1, né? A gente viu muitas figuras da Fórmula 1 se pronunciando e tudo mais, até porque o Gil é um cara que, apesar dele ter o maior sucesso dele na Indy, apesar dele nunca ter corrido na Fórmula 1, ele tem uma carreira executiva muito importante na Fórmula 1, muita gente foi impactada pelo Gil, pelos postos que ele assumiu por lá, né? Foi diretor esportivo da BAR ali entre 2005 e 2007, depois foi também diretor esportivo da McLaren, né, no início da transição da McLaren ali, quando sai o Henrique Boulier e entra o Andrea Seidel, quem faz toda essa transição, né, quem fica no meio de tudo isso é o Gil. Então o Gil impactou muita gente no esporte motor, dentro e fora das pistas. É uma perda que vai ser com certeza muito sentida, um dos caras mais boa praça que a gente viu. E no vídeo de hoje, como uma forma de prestar homenagem, a gente já falou bastante dele, né? A gente fez um brief especial, teve vídeo lá no canal 1 também. Eu venho aqui listar alguns dos feitos, para mim, são os mais impressionantes da carreira do Gil. Vou listar 5 deles. Vamos começar com a estreia dele na Indy, né, em 1995, porque já no primeiro ano dele, o Gil foi melhor novato da temporada e conquistou uma vitória. Na época o Gil não tinha feito temporadas na Fórmula 3 Internacional, não conquistou a vaga na Fórmula 1, de repente surgiu a chance dele correr na Indy, com o patrocínio ali da Pennzoil, né, na equipe do Jim Hall, que era uma equipe que já vinha meio mal das pernas nos anos anteriores, mas o Gil fez uma adaptação muito boa ao longo da temporada, foi crescendo, foi ganhando destaque, e no fim daquele ano de 95, o ano que o Jacques Villeneuve foi campeão, o Gil teve seus primeiros grandes destaques na Indy, primeiro com o pódio na etapa de Vancouver, e depois com a vitória no encerramento do campeonato lá em Laguna Seca, na Califórnia, e com a 14ª posição no campeonato, o Gil foi novato do ano, batendo, por exemplo, o Christian Fittipaldi, que à época era um piloto bastante condecorado, né, que tinha uma certa expectativa em cima dele, por ele ter passado pela Fórmula 1 nos anos anteriores, era um nome bem mais popular, e o Gil já mostrando o cartão de visitas dele, conseguiu esse título de novato do ano. Então, o primeiro grande destaque aí pra gente fazer dos vários, né, mas vou me limitar a 5 aqui para não estourar o tempo. Vamos a 1997, né? O Gil ele sai da equipe do Jim Hall, né? A equipe acaba fechando e o Gil acerta com a Walker Racing, né? E pela Walker não venceu no primeiro ano. Na verdade, o Gil ele só viria a conquistar uma vitória em 1999, mas 1997 já foi um ano muito impressionante por parte dele. Conquistou 7 pódios ao longo da temporada e no ano que foi completamente dominado pelo Alessandro Zanardi, o Gil terminou com vice-campeonato na Walker, que não era uma equipe assim melhor que a Ganassi, não era uma equipe melhor que a Penske, não era uma equipe melhor que a Green. E, enfim, um desempenho muito marcante logo no primeiro ano, mostrando que mesmo sem vencer, ia ser um dos caras mais consistentes do grid da Indy. Então, aquele ano foi de bastante atenção. Então, ele já terminou, por exemplo, à frente de pilotos da Penske, né, que na época o Al Unser Jr. e o Paul Tracer, terminou à frente também do Jimmy Vasser, que era um cara com currículo de campeão. Então, logo ali também no primeiro ano de Walker, o Gil já mostrou que ele era um piloto de elite da Indy. Bom, vamos lá sobre o terceiro feito que acho importante a gente destacar. É claro, não tem como não falar desse momento, que é a quebra do recorde de velocidade em competições, né, na classificação da etapa de Fontana de 2000 da Indy, né? Na época o Gil estava muito perto já de conquistar o primeiro título, né? Enfim, foi naquele fim de semana que ele conquistou, né? E na classificação ele deu uma incrível volta aí com média de velocidade de 241 milhas por hora, né? Que dá um total aí de 388,5 km por hora. Até hoje é a maior velocidade em competição registrada, né? E que rendeu aí o apelido de Godspeed pro Gil, né? Então, claro que assim, muito se fala, né, sobre os carros da Indy sempre serem muito rápidos e tal, mas essa é uma marca que ele tem, que mesmo se um dia for quebrada, ele segurou por mais de 20 anos. Então, enfim, ser o Godspeed é um dos feitos mais impressionantes também da carreira do Gil. Bom, vamos lá para o quarto feito que eu acho importante a gente falar, é o título dele em 2000, com a Penske.
É importante falar, claro, a Penske é a maior equipe da Indy e tudo mais, mas na época ela vivia uma espécie de seca, né? A Indy, a Penske, ela tem uma crise meio forte ali depois de todo aquele rolê de 94, né, a respeito do motor, da Indy 500, etc, que teve aquele domínio do Al Unser e tudo mais, do Al Unser Jr. E nos anos seguintes a gente vê a Penske tendo momentos ruins, né, momentos mais complicados. Né? Claro, em 1995 fica de fora da Indy 500 e tudo mais, daquele bump histórico, e vê a ascensão da Ganassi como uma força absurda do grid para os anos seguintes. Não à toa, a Ganassi ela ganha em 96 com o Jimmy Vasser, 97 e 98 com o Zanardi e 99 com o Juan Pablo Montoya. E aí, só depois que o Gil entra, né, quando o Gil chega em 2000, é que ele traz, né, coloca as rédeas no lugar, coloca a Penske no topo de novo com o título, ele que substituiu o Al Unser Jr. naquela temporada. Fez uma temporada muito consistente, né, foram apenas 2 vitórias, uma em Nazaré e a outra em Portland, mas com uma porção de vários pódios, conseguiu bater o Adrian Fernandes e levantou o título. Muito importante para a carreira dele, então um feito muito bacana do Gil de Ferran foi ter acabado com esse pequeno jejum de títulos que a Penske teve ali no fim dos anos 90 e início dos anos 2000. Para completar, acho que não tem como falar também da vitória dele na Indy 500 de 2003. Foi a última. O Gil é curioso porque ele tem pouquíssimas participações em Indy 500, foram apenas 4, né, já que como ele correu na kart, né, e houve a cisão, né, que gerou kart e RL, o Gil ele corre em 95 pela Hall, sofre um acidente logo na largada, é envolvido num acidente na largada, e ele só volta a disputar em 2001, que é quando a Penske começa a comprar os chassis da RL para poder voltar a disputar. Né? Então em 2001 e 2002 a Penske faz isso. Nesses 2 anos foram vitórias do Hélio. O Gil chega em segundo em 2000, tem uma grande exibição, teve um stop errado, faz uma prova de recuperação muito boa. Em 2002 ele acaba sendo um pouco prejudicado, ficou um pouco para trás, no 10º lugar, mas aí em 2003 ele supera o próprio Hélio para conquistar a única vitória dele em Indianápolis, justamente no ano em que ele se aposenta. E também é muito curioso que o Gil ele vinha de uma lesão, né? O Gil ele sofre um acidente na etapa de Phoenix, ele sofre uma lesão. Na verdade, ele bate em Phoenix, mas também ele bate nos treinos para a etapa de Motegi no Japão. Ele não corre naquela corrida e ele volta justamente nas 500 milhas de Indianápolis. Volta muito bem, sai com aquela vitória. A gente até se pergunta, né, quem sabe, né, se o Gil tivesse disputado, né, quem sabe em Motegi e tudo mais, ele teria os pontos necessários para, quem sabe, tirar o título do Scott Dixon no fim. O Gil que vence a última corrida dele pela Indy, né, o GP do Texas de 2003, mas enfim, matematicamente ele estava muito atrás, mas ainda segurou um vice, né, conseguiu, por exemplo, ficar à frente do Hélio, do Tony, do Sam Hornish Jr. e fica com o vice pro Dixon, fechou a carreira em alta na Indy. Então é isso aí, galera, queria que vocês comentassem aí embaixo também as principais memórias que você tem do Gil de Ferran, que ele possa descansar em paz, e também toda a nossa força aqui, reiterando mais uma vez para a família. É isso aí, galera, até a próxima.